Muito boa noite. Eu tô sem luz em casa, mas eu já tinha combinado com o Zé, um grande querido, de fazermos uma live falando sobre as leis universais. E a luz acabou de acabar de faltar aqui em casa, então eu vou nesse esquema de tentativa de dar certo. Não sei como está a internet 4G, mas a gente torce para que esteja ok, não esteja travando. E aí eu tô esperando o Zé entrar para eu poder convidá-lo para fazer essa entrevista. Vamos aguardar um pouquinho, torcendo para que a luz volte e a internet idem. Olá, então, tô começando essa live no escuro porque acabou a luz aqui em casa e eu tô esperando o Zé. Hoje a gente vai falar sobre as leis universais, então eu tô esperando ele entrar. A gente começou a conversar sobre isso no telefone e decidimos ontem a fazer essa live, então vamos ver se ele entra. Você tá me vendo, ok? Tipo, tá lento? Como tá a internet pra você? Macedo? É Macedo? Bem. Oi, Márcia. Eu gostaria de receber aí um feedback, se vocês puderem me dar em termos da internet. Da claridade eu sei que não tá muito boa, porque eu tô sem luz em casa. Ai, peraí. Márcia enviou uma solicitação para participar do seu Vivo ao Vivo. Tá ótimo o som, beleza, mas a visão também. Então, eu tô esperando o Zé entrar, eu não sei se ele tá com algum problema de entrar, né? A gente vai falar sobre as leis universais. Esse assunto surgiu, né, numa conversa no telefone que ele sugeriu da gente fazer uma live. Então, eu tô esperando o Zé entrar e ainda não entrou. Não quero participar ao vivo. Aí você mandou aí um pedido de participação, Márcia. Acho que se o Zé não entrar, você que vai entrar, hein, Márcia? Vamos esperar ele. Será que ele tá tendo algum problema? E agora? Bom, eu não sei muito bem o que fazer, enfim. Vamos aguardar, ver se o Zé consegue entrar na live para eu poder chamá-lo para participar da live. Ah, finalmente entrou o Zé. Acho que foi. Eu aqui no claro e você no escuro, né? Tá vendo, né? Tem uma lei que fala do Yin Yang, lei da... Ah, esqueci. Bom, hoje eu li uma lei sobre essa. Eu não tô te vendo, Zé. Você tá vendo, você e eu, assim? Como é que tá? Eu tô na metade e você tá na metade. Ah, então eu vou continuar, porque a minha internet tá ruim.
Quer dizer, deve estar lenta. Então, se você está aí, está vendo, a gente pode continuar, dar Eu estou te seguimento. vendo assim, você está meio cortada. Você teria que chegar mais para baixo, não sei. Para baixo? Que eu estava vendo só do óculos para baixo. Não dá para ver a parte de cima aqui, não. Não dá? Não, por aqui não. Será que essa tela... Ai, Zé, eu tô achando que é a questão da internet. Não, eu estou falando da diagramação. Por exemplo, você está assim, ó. Estou te vendo da cabeça. Você teria que levantar mais a câmera. Assim? Aí, Ah, então tá. Beleza. Certo. Opa, peraí. Luz. Ah. Então, Zé. Bom, Zé, você é dono de uma casa maravilhosa, né? A Casa Corcovado, que inclusive eu ministro aula de yoga lá, né? Eu considero um grande privilégio, né, de poder estar atuando com yoga numa casa tão mágica, né? Tão cheia de natureza, de vida, né? Realmente é uma casa bem privilegiada. Então, você é um guardião e tanto, né, dessa casa. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre as leis universais. E eu gostaria que você me falasse, né, o que são essas leis universais e mais especificamente para o ser humano, para que elas servem, né? Qual o sentido? muito bem. Então, vamos começar assim dizendo o que são, né, essas leis universais, né? Ela tem vários nomes, né? Chamam princípios universais, leis cósmicas. Se você colocar no Google, você vai ver todos esses nomes aí, e quando você entra lá para ver, não existe uma uniformização, né? Tem, Uhum. tem lugares que falam, são 21 leis, ou são 10 leis, ou são 15 leis, né? Eu fiz assim, o que eu achava que tinha significado para mim, que realmente fez sentido para mim. Aí eu fiz o apanhado e juntei com uma lista de 7 princípios, né? E por que assim eu estou aqui falando desses princípios, escrevi um pouco sobre eles, né? Porque há um bom tempo, né? Eu venho assim me dedicando a essa área de autoconhecimento, né? Já tem quase uns 10 anos que eu estou nesse caminho, né? Como você falou, né? Tem um espaço em que a gente tem palestras, vivências, então eu participo de praticamente todas que acontecem, né? E a gente vai ganhando conhecimento, né, ao longo do tempo, né? Só que conhecimento não quer dizer prática, né? Uma coisa é você ter o conhecimento, e para a prática aí é que realmente é mais difícil, né? Mas a prática, né? Conhecimento sem a prática, você vai ficar um intelectual, né? Não vai mudar nada, né? Só vai ficar fazendo discurso, né? Então, o grande desafio é, primeiro, ter o conhecimento, né? E depois aplicá-lo no dia a dia. E nessas palestras, nessas vivências que eu fui passando, né? Você aprende muita coisa. E eu tentei colocar assim algumas coisas relevantes, né? Não dá assim para numa conversa ou num vídeo, né? Eu consegui passar as coisas que para mim fizeram sentido. Mas esses princípios para mim foi algo que me provocou assim alguma mudança na minha vida, ou melhor, uma grande mudança. Então, e esses princípios universais, então, né? Eu queria que você sabe dizer quem criou esses princípios, da onde eles vieram, assim, qual foi o surgimento deles, assim? Eles são muito antigos, né? Vieram lá
enfim, você tem como dar essa informação, porque a gente já pensa logo, mas espera aí, quem foi que falou desses princípios, né? Assim, as pessoas mais mentais já levam logo para esse lado de, da onde veio esses princípios? Essa resposta é muito fácil. Esse princípio existe desde que existe o primeiro homem, porque ele é inerente, né? A gente vai ver ele como as leis físicas, né? Desde quando existe a lei da gravidade? Desde sempre, né? Desde que a Terra está aqui, né? O homem só foi conhecer o princípio da gravidade quando, né, nasceu o homem, né? Mas estava lá, né? Então ele sempre existiu, né? Então por isso que a gente chama de leis cósmicas, né? Ela talvez anteceda o homem, mas a gente só toma conhecimento quando a gente vem à Terra, né? Só que, assim, uma coisa é ele existir, né? E outra coisa é você saber que ele existe, né? Como a física, né? O cara lá na época lá da Idade da Pedra, ele não sabia que existia a lei da gravidade. Ele estava sujeito à lei da gravidade o tempo inteiro, senão ele caía, né? Mas ele não sabia que existia a lei da gravidade. Só quando pegou lá o Newton, lá em 1500 e pouco, né? Quer dizer, relativamente recente, que ele foi falar, não, existe uma lei que é a lei da gravidade. Chegou Lois. Newton falando, começar a chamar aqui Newton, daqui a pouco vem todo mundo. Bom, enfim, que bom. Física. Tá vendo? Ufa, você tava aqui, caramba. Bom, então, para o pessoal que está entrando agora, eu estou conversando com o Zé Roberto, né? O guardião da Casa Corcovado, uma casa que busca estar trabalhando com autoconhecimento, né? Com essa conexão maior, né, da vida, da existência. É um lugar privilegiado, de muita natureza, na qual eu tenho, assim, considero ter o privilégio de dar aula lá. E a gente está falando hoje sobre as leis universais, né? Então, eu já comecei a perguntar um pouquinho para o Zé sobre o que são essas leis universais, né? E para que servem, né? Para o ser humano em específico. E o Zé falou aí que foram faladas várias leis, né? E que ele considera sete muito boas para a vida dele, né? E aí eu queria continuar as perguntas, acho que você já um pouco respondeu, né? Qual a importância de nós adquirirmos o conhecimento dessas leis universais, né? Então, qual seria a razão, né? Por que é importante a gente conhecer isso? Então, né? Assim, na realidade, a maioria desses princípios, né? A gente já conhece, já ouviu falar, né? Eles estão por aí, sabe? Como eu falei, eles sempre existiram. Às vezes você ouve alguém falar, só que a maioria das vezes as pessoas não sabem exatamente assim. Não... Tá, deu uma travada para mim, não sei se... É porque deu uma travada para mim aqui na tela. Você estava falando que a gente não sabe, assim, aí parou. Eles são muito intuitivos, mas as pessoas nunca pararam para ver isso como um princípio. E, assim, exatamente o que significa, né? Como que ele se aplica na minha vida, né? Embora você ouve as pessoas falarem dele o tempo inteiro, assim, a gente vai ver quando a gente começa a falar sobre ele, falar, poxa, mas isso eu já tinha ouvido falar, né? Mas entre ouvir falar e você, assim, entender ele, né? E tentar ver, peraí, essa situação está ocorrendo comigo, isso tem a ver com aquele princípio, né? Ou isso ocorreu mas espera aí,
eu vou aqui falar o quê? Que foi culpa de alguém, que isso veio da religião, ou sabe? A gente sempre procura, né, alguma explicação para aquilo que está acontecendo. E quando você tem o conhecimento desses princípios, você vai ver que aquilo que está ocorrendo é exatamente aquilo que está lá no princípio. E não existe nenhuma religião, nada. Eles são assim, eles são é quase que intuitivo. Você fala, pô, mas é mesmo, né? Sabe? Faz sentido, né? Sentido, é. E alguns são até baseados em leis físicas, né? Como é o caso do karma, né? Que o karma é as ações, as consequências, né? Na física a gente chama de lei de ação e reação, né? Então isso aí não é contestável, né? Lei física não se contesta, não é igual uma lei jurídica, né? Lei da gravidade, eu não acredito. Claro, pô, você caía, né? Sabe? Então lei física é lei física. E o karma é uma lei física. Então, não tem como contestar, por exemplo, o karma, né? Porque é uma lei física. A lei das, toda ação que você faz tem uma consequência. Senão, você não faria ação, né? Então, assim, esses princípios, eles estão aí. Só que a gente não associa eles à nossa dia a dia, né? A gente coloca... Tudo que acontece com a gente tenta achar uma desculpa que esteja fora, né? Ou foi o acaso, ou foi o outro, ou eu nasci assim, eu vou ser assim, ou foi minha família, ou foi não sei o quê. E a gente vê que, na realidade, no momento que você faz isso, né, o que acontece? Você está tirando de você todo o seu poder, né? Então, você está deixando... Não, eu estou aqui igual uma garrafa na onda, né? Eu não tenho poder nenhum, porque tudo é a culpa do outro, né? Tudo vem de fora, né? Seria muito ruim a gente viver assim, né? Sem empoderamento, né? E, na realidade, por mais que você negue isso, você tem digamos, o domínio sobre a sua vida, né? Por mais que você negue, mas você tem. Você pode não aceitar, mas que tem. Sim, até essa questão da lei do karma, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas têm dificuldade porque não é instantâneo, né? Não é imediato, tipo assim, toma lá da cá, né? Assim, as coisas levam um tempo, tem um ciclo, né? E às vezes a gente precisa ir mais profundamente para conseguir compreender, né? Realmente o que foi a resposta que veio, né? Porque acho que a grande dificuldade é que, como você disse, né, quando a gente começa a ter o conhecimento dessas leis, começa a tentar aplicar, a gente sai de um lugar de inconsciência, né? E a gente começa a ficar cada vez mais conscientes. Então, isso faz toda a diferença. Muitas vezes a gente age totalmente na inconsciência, né? E aí, mas por que eu atraí isso? Não foi isso que eu joguei pro universo, não foi isso que eu quis, mas inconscientemente ou subconscientemente você estava vibrando outra coisa, né? Outra vez até de padrão, né? É assim mesmo, sabe? Assim, Nem se dá conta, né? conta que tudo que você está fazendo, tudo que está acontecendo ali, não é por acaso, né? Tem uma frase muito interessante que fala assim: isso aconteceu por acaso, na hora certa. Então, na realidade, né, não existe o acaso, né? O mais acaso que tem, ele ocorre na hora que tem que ocorrer. E aí, assim, tenta falar, eu vou falar mais de algumas leis, e se você puder estar trazendo, além de uma explicação breve, né, exemplificar também na aplicabilidade da vida, né, onde é que essa lei se encaixa, né, em que sentido, assim, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, onde está vindo tantas coisas à tona, tipo racismo, enfim, preconceito de inúmeros graus e a violência, até essa questão, né, do governo. Aí agora a gente quer só culpar o Bolsonaro, mas, assim, será que a gente não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, eu vou falar, queria falar da lei da atração. O que você poderia dizer sobre essa lei da atração? Então, essa lei,
é uma, né, digamos, esse princípio, né, é uma que não tem uma aceitação assim, de todas as pessoas. Tem uns princípios que são bem mais intuitivos. Essa lei da atração, ela tem gente que fala, não, o nosso domínio não chega tanto, né? Mas o que, que ela diz, né? Vamos lá falar o que, que ela diz para depois a gente ver. Ela fala assim, tudo que nos acontece, a gente de alguma maneira atrai aquilo, né? Lei da atração. Aí você fala, tudo que nos acontece, pô, se o cara vem e me assalta, sabe? Eu atraí aquilo, a gente pode ver que sim. Porque, digamos, vamos pegar esse caso, por exemplo, né? Por que, que o cara te assaltou? Tinha 10 pessoas na rua, né? E você estava na rua na hora que essa pessoa, que esse assaltante estava. Ele escolheu exatamente você, né? Então, tem alguma coisa aí que você, né, atraiu ele de alguma maneira. Agora, um assalto, porque a gente fala, poxa, mas por que eu atraio coisas ruins? A gente pode ver o assalto de duas maneiras. Pode ser até que seja uma coisa ruim, ele tem um lado negativo, né? Mas ele pode te trazer lições, né? Experiências de vida, né? E se aquilo aconteceu, tinha um motivo para acontecer. Tudo que acontece no universo tem um motivo. Nada assim aconteceu. A folha caiu. Aquela folha cai quando ela amadurece. Não tem... Tudo. O universo ele é perfeito, né? Ele evoluiu e continua evoluindo milhares de anos e é uma perfeição. Hoje eu estava até pensando sobre... Eu estava tomando café ali, aí senti uma coisa assim andando na minha pele, né? Aí eu olhei e não via nada assim. Aí continuei tomando café e estava lá, senti alguma coisa, uma sensação na pele. Aí eu olhei com atenção, era uma microformiga, né? Aquelas formiguinhas brancas. Cara, você vê como que a gente tem uma sensibilidade, né? O corpo tem uma sensibilidade de qualquer coisinha que toque em você, né? Você sente, né? Então, somos perfeitos, a natureza é perfeita, o cosmos é ordenado, né? Então, tudo que acontece, né, se a gente faz parte do cosmos, né, então, a gente está nessa ordenação, né, está nessa perfeição que está. Então, as coisas, quando ocorrem, quando eu falo que é perfeição, não quer dizer que tudo vai ficar bonitinho, não. Estou falando que tudo tem um sentido, né? Tudo tem um sentido. E basta a gente ir lá procurar o sentido, que na vida a gente só consegue evoluir no momento que você vai aprendendo as lições que a vida vai trazendo, né? Senão você vai ficar eternamente repetindo aquelas lições. E as lições, à medida que vai repetindo, elas vão ficando mais difíceis de você passar de ano, que você vai ficando mais resistente, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter atenção. Então, voltando aqui ao karma, né? Então, a pessoa foi assaltada, né? A gente foi assaltada, levou o relógio, ela fica pau da vida, não sei o quê. E aí ela fala, por que aconteceu comigo, né? Por que não aconteceu com outra pessoa? De alguma maneira, é aí que vem assim, uma parte que nem todo mundo assim aceita, né? Inconscientemente, a gente atrai as coisas, tanto as coisas boas como as coisas ruins. A gente vibra. Não é uma coisa... Eu não atraí aquilo conscientemente para mim, mas aquilo é alguma coisa dentro da gente inconsciente que atrai para que aquele acontecimento, né, desperte na gente alguma coisa. Ela tem uma lição. Não foi só o cara pegou e levou no celular e foi embora. Se você vê só dessa maneira simples, você vai acontecer de novo. Você não aprendeu a lição. Então, aquilo tem um contexto. Você tem que, depois que passou a raiva, passou, né, o aborrecimento, você tem que ver, poxa, mas por quê, né? Aí, cada um vai ter que chegar a uma conclusão aí, o que é aquilo, né? Será que aquilo aconteceu para me dizer alguma coisa, sabe? E assim vai.
E esse fator medo, né? Dizem que uma das maiores coisas que atrai a realidade é justamente o medo, né? Porque eu acho que é justamente isso, é você conseguir superar o medo. É claro que você não vai, sei lá, ficar andando na beira de um precipício ou qualquer coisa do tipo, ou botar sua vida em risco. Mas se você está vibrando muito aquilo, seja lá no seu subconsciente ou no inconsciente mesmo, a ideia é que você passe por aquilo para você conseguir resolver aquilo em você, né? E acho que depois de você ser assaltado pela 10ª vez, você já chega lá, toma tudo, vai com Deus, vai na fé, né? Porque assim, eu acho que realmente essa questão do medo é o nosso maior entrave, né? Então, é importante a gente lidar com os medos, olhar para eles, né, e tentar resolver isso. É claro que ninguém quer ser assaltado, mas assim, o quanto isso é capaz de ter uma proporção tão grande na sua vida, né? Porque vão, sei lá, seus bens materiais, mas você está vivo, está com a sua saúde, enfim, falando sobre esse exemplo que você deu, né? Então, Eu diria assim que o medo, né, ele, eu não sou um especialista, mas existe um medo que é um medo consciente, né, que você, eu tenho medo de atravessar a rua que o carro pode passar e eu me matar, eu tenho medo de andar num beco escuro. E existem medos inconscientes, né? Então, os inconscientes, você não tem como lidar com eles. Por isso que ele está lá no inconsciente, né? Então, às vezes, a pessoa tem um trauma de subir no elevador, sabe? Ou de ficar no escuro, né? Então, isso aí, ele não é fácil da gente gerenciar ele, porque ele vem de uma história aí, que aí é quase uma terapia que pode ir tentar, né, jogar luz nisso aí. O medo consciente, não. Isso, como você falou, a gente tem que ver e faz sentido, faz, não, tá com medo, mas e aí, o que pode acontecer? É sempre assim, né? Eu, quando eu estou numa situação, e a gente está o tempo inteiro, as situações sempre, quando você vai tomar qualquer tipo de decisão, sempre existe medo, né? Fazer a coisa certa, sempre. Então, todo o tempo a gente está com o medo ali do lado, né? E aí, uma maneira de você, pelo menos que eu tiro para mim, é assim: eu tenho três opções, né? Na hora que eu for escolher tomar uma atitude, ou em qualquer que seja uma ação. Eu posso não tomar essa ação, nada vai acontecer e vai continuar tudo como era. Então, aí a tua vida não anda, né? Se você não toma nenhuma ação, vai ficar ali do jeito melhor a vida te empurra, né? que é. É isso. Não vai, né? Você não vai, você resiste, né? A vida está te abrindo a porta, não vou entrar. Aí ela fecha. Aí abre outra porta, não vou entrar. Então você fica estagnado, né? Mas é uma opção, sabe? Seria uma opção você nunca tomar uma atitude, uma ação, porque tem medo da consequência, né? Tem medo daquilo. Uma segunda opção, assim, quando a gente tem que tomar qualquer tipo de decisão na nossa vida, né? A gente fica naquela, largar ou não largar o emprego, não sei o quê. E aquele lá é melhor, mas isso aqui eu tenho uma certa segurança, não sei o quê. Aí fica naquela, né? Então, sempre existe. Qualquer decisão tem dúvida, né? Aí você fala, não, eu não vou largar, eu vou fazer uma meia boca aqui, eu vou ficar aqui meio expediente e ter quanto tempo fazer o resto do outro lado. Então, você está naquele meio termo, né? Então, sabe, é o famoso meia-boca, né? Você não fez nenhum tipo de mudança assim, né? Você está ali meio no meio, né? E está sempre com medo, aí vai ficar pior que vai ficar com medo dos dois, né? De não fazer o que você está fazendo bem feito e não vai conseguir fazer a outra, né? Outro, digamos, uma outra profissão bem feita. Então, é uma decisão meia-boca que também não vai ser bom. E a terceira é assim, é tomar a decisão, né? Sabe? Então, essa tomada de decisão, ela tem, né, digamos, dois cenários principais. Pode colocar vários cenários, mas a tomada de decisão aí, decidir, troquei de emprego, né? Eu vou montar o meu negócio. Aí você vai lá e monta o seu negócio,
tem um sócio e começa a trabalhar, não sei o quê, aí de repente briga com o sócio, o negócio tchuf, vai tudo por água abaixo. Então aí você fala, cara, e agora, né? Coisa, né? Larguei lá o meu trabalho incerto por isso, né? De abrir esse negócio e agora eu estou aqui, deu errado, o que fazer? O que acontece? Durante todo esse período em que você, com esse sócio, estava aí gestando esse negócio, trabalhando, começando a colocar as coisas para funcionarem, vai abrir um monte de possibilidades que você nem sabia que existia, né? E que você, no seu emprego lá tradicional, nem ia passar pela tua cabeça, porque a gente não sabe o que vem acontecendo. Então, naquela mesmo que aquele negócio tenha dado errado, você abriu ali uma série de outras possibilidades. E você vai ver depois, poxa, deu errado, mas eu estou vivo aqui, sabe? Uhum. Você já vai estar com muito mais força, porque aquele medo de trocar o negócio, aquele já era. Então agora é assim, para qual outro negócio que eu vou? Para qual outro sócio que eu vou buscar? A sua segunda ação, ela vai ser muito mais fácil do que a primeira, que você, digamos, já pegou uma musculatura, já pegou um conhecimento. E o universo, assim, ele fecha uma porta, mas ele abre 10, né? Então, você vai vendo, pode ser que você saia, não, eu saí do meu trabalho porque eu queria abrir um carrinho de pipoca, um sócio, né? Aí deu errado. Mas quando eu estava lá vendo carrinho de pipoca, eu vi que vender quibe dava muito mais dinheiro, porque o cara lá vendia. Então, você às vezes sai com um caminho e depois você vai para outro caminho, sabe? Então, abre. Enquanto você faz o trabalho, você faz o seu trabalho. Isso nem ia passar, sabe? Nem ia, você ia estar ali na tua rotinazinha do dia a dia, né? Então, é essa questão. Mesmo quando dá errado, ele te abre um mundo aí de possibilidades. Basta você... Né? É uma frase muito famosa que é assim, o que não me mata me fortalece, né? É verdade. E essa frase eu via muito em para-choque de caminhão, né? Assim, aí você via, acha engraçado aquilo. Você sabe quem falou essa frase? Foi o filósofo Nietzsche, né? Então essa frase ela tem aí um peso muito grande, né? Porque ele foi dito dentro... Não veio de qualquer caminhoneiro, né? Veio de mim. Exatamente. E isso é pura verdade, cara. Cada vez que acontece uma coisa, você não morre, você sai mais forte daquilo. É verdade. Isso tem alguma coisa a ver o que você está falando, né? Porque eu separei algumas leis e a gente entrou na do karma, foi para a lei da atração. E deixa eu só interromper um pouquinho. A Mari entrou, que bom que você está aí, Mari, seja bem-vinda, um beijo grande. Então, a gente falou, né, da lei do karma, a lei da atração, e aí tem a lei das escolhas. O que você poderia falar dessa lei? Assim? Então, né? Essa lei da escolha, ela diz assim, enunciando ela assim um pouco mais claramente, ela fala assim, que sempre escolhemos o que é o melhor para a gente naquele momento e naquela circunstância. Né? Toda escolha que a gente faz é sempre a melhor que a gente podia. Né? Porque se existisse uma escolha melhor, eu escolheria melhor. Né? Então, dentro daquela situação que eu estou vivendo naquele momento, com o conhecimento que eu tenho, com as minhas condições emocionais, era aquilo que eu podia escolher. Né? Sim. Aquela escolha, ela é a melhor que eu posso fazer. Não quer dizer que ela sempre vai dar certo, que ela é a melhor escolha do mundo. De repente, uma outra pessoa na mesma situação, ela poderia escolher uma outra coisa, mas é uma outra pessoa. Então, quando eu faço uma escolha, poxa, eu pensei em várias coisas e eu vi aquilo que era o meu melhor naquele momento. Né? Mas eu tomei uma escolha por impulso.
Então, mas dentro daquela situação que você estava emocionalmente, também foi a melhor, sabe? Aham. Então, assim, no momento que você faz a escolha, ela é a melhor. Ah, mas eu podia ter feito depois. Se você podia ter feito depois, por que você não fez? Né? Se você fez naquele momento, é porque era o momento. Né? Então, isso aí te tira um pouco a questão do arrependimento, sabe? Essa coisa da culpa, né? Ah, mas eu podia. Não existe o podia, né? Se você podia, você teria, né? Então, assim, ah, mas eu devia ter me preparado mais. Aí é diferente, né? Isso Aham. parou, né? Mas naquele momento, com aquelas condições que estava, né? Era aquilo que você tinha na sua mão, né? E você tomou a decisão. Pode ser que futuramente, se aquela mesma situação voltar a ocorrer, você já vai ter tido mais know-how, vai ter tido mais experiência, ou falar, não, eu já fiz isso aí, deu errado, vou fazer outro. Então, é um processo, né? Então, assim, a gente sempre escolhe o nosso melhor, né? Sempre. Inclusive trazendo, né, para essa questão da tomada de decisão, porque ela é tão difícil, porque no momento você está envolvido com uma série de sentimentos, né, emoções, e a emoção, ela é muito mais, vamos dizer, pegajosa, muito mais densa, muito mais difícil de lidar do que, assim, a mente, né? A mente já sacou que era aquilo, mas você ainda assim não consegue, porque a emoção tá ali presa, né? Então, eu acho que esse trabalho, né, que às vezes a gente tem que fazer com a gente de, eu já sei que esse é o ideal, já sei que é por aqui, vamos lá, vamos arriscar, ou vamos, sabe, tentar mudar isso, né, esse padrão. É tão difícil, né? Não basta ser só na mente ali, você sacar que era aquilo, né? Tem toda uma carga emocional. E se você consegue dar esse passo, né? Esse primeiro passo, essa carga emocional toda que você tava, ela já se modula de outra maneira, né? Ela já criou uma nova realidade, né? Então, e aí assim é muito mais fácil de levar adiante, né? E E Então, nessa questão, né, da lei das escolhas que você está falando, esse negócio da gente não carregar a culpa de saber que a gente foi o que a gente podia ser, né, no momento, isso é fundamental, né? Porque muitas vezes, por exemplo, a minha avó faleceu há pouco tempo e assim, enquanto a minha avó estava viva, ela estava com demência senil, estava perturbando mesmo, assim, de me deixar, assim, meio louca, assim. E aí, quando ela faleceu, meu primeiro sentimento foi de culpa, de falar, caramba, putz, e eu reclamando dela, que ela me perturbava, assim. Mas não é, né? No momento ali, naquela hora, não tinha como, sabe? Não dava para ser melhor, né? você fez o seu melhor. A gente sempre faz o melhor, né? Agora, você colocou um ponto aí que é interessante, por exemplo, quando você está no meio de uma emoção forte, né? Então a razão foi para as cucuias, né? Então aí a gente tem que pensar assim, se você toma algum tipo de decisão fora de si, fora de controle, digamos, tem grande chance de você fazer, né, alguma coisa que não seria muito bom. Aham. O próprio budismo, né, ele fala assim, e não só o budismo, se você pega a filosofia de Kant, eles são assim, cada um tem uma maneira diferente de dizer, mas assim, seja senhor das suas emoções, né? Então, é não deixar que a emoção te controle. Mas é claro, a gente é humano, a gente vai acontecer isso. Então, qual seria um caminho, né? Assim, cara, não toma decisão quando você está emocionalmente afetado, né? Sabe? Se afetou, se você se recua, você tem que ter pelo menos esse mínimo de racionalidade ali para assim, você está numa discussão de relacionamento, de vez de bater, melhor coisa fala, pô, vou dar uma volta, sabe? Aham. Se ficar ali,
vai dar problema, sabe? Então, assim, algo, é uma rotina sua. Eu participei aí de uma reunião que ela é só de CEO de grandes empresas aqui do Rio de Janeiro, né? É um programa que eles têm aí que encontram vários CEO para trazer, cada um traz seu problema, né? É um espaço que eles têm de troca entre eles, né? Já que a famosa solidão do poder, né? E tem um coach, é uma reunião toda formatada, né? E achei interessante lá que um dessas pessoas, né? Ele é dono de várias clínicas aqui no Rio de Janeiro. E ele fala o seguinte: eu não participo de reunião no final do dia. Por quê? Porque no final do dia eu já estou cansado e se vier alguém com alguma discussão assim, eu vou falar o que não devo. Então, ele já se conhece, né? Ele sabe que não vai entrar numa reunião importante no final do dia. Então, eu marco as reuniões importantes no início do dia, que eu chego mais calmo. Então, você tem que assim, fazer estratégias na sua vida, né? Até nas tomadas de decisões. É verdade. Por mais que você faça o melhor, mas você vai fazer o melhor e pode dar errado. Então, você sabe que com aquela condição emocional é melhor não fazer a decisão, né? Tem até uma representação, né? Um simbolismo que é tipo assim, uma carroça, a pessoa, os cavalos, né? E aí os cavalos representam as emoções, a pessoa segurando as rédeas, né? Como se fosse no controle das emoções mesmo, né? E é bem isso mesmo, né? Essa coisa da emoção a gente deve estar olhando. Mas né? Se você não pode controlar, fuja, né? Não toma decisão. Pelo menos no final do dia eu estou meio saco cheio, então não, sabe, não marca nada no final do dia, né? Quando é coisa importante, né? Então deixa assim, já se conhecer, porque senão é aquela questão do erro, né? Você fez a reunião no final do dia, deu merda. Aí você, no outro dia, marca, faz... Sabe? Se você não aprende, então você tem que aprender a lidar com você, né? A hora que você está bem, a hora que você pode entrar para fazer alguma decisão, não. Acordei mal, então nem vou para a reunião hoje. Esse autoconhecimento é muito importante, né? Da gente saber os nossos pontos, né, que pegam e administrar isso. Senão você vai estar errando sempre. E quanto à lei do livre-arbítrio, Zé? Você acredita que a gente tem livre-arbítrio? Como é que é? Assim, o que você teria para falar dessa lei? Então, eu não sei de onde que veio aí agora. Eu tenho ouvido falar assim, algumas pessoas falando, mas não existe livre-arbítrio, né? Aí eu pergunto, mas e por quê, né? Eu nem me lembro assim o que a pessoa falou, né? Mas era totalmente sem sentido. Se alguém falar o porquê, eu conseguiria hoje falar. Porque o que diz o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio diz que perante as situações da vida, né? Cada situação da vida, a gente tem a liberdade de fazer a escolha que a gente quer. E só que tem um porém, né? A cada escolha é uma ação, tem uma reação. Então, você tem também a responsabilidade. E quando você faz uma escolha baseada no teu nível de conhecimento e teu nível de consciência. Mas, dentro do seu nível de consciência e dentro do seu nível de conhecimento, você tem direito a fazer qualquer escolha, sabe? Ou se você pegar um escravo, né, assim, que estava lá, que levava açoitada quando ele fazia desobediência, mas ele, sabe, mesmo assim, ele poderia desobedecer. Só que qual era a consequência? Ele ia apanhar, sabe? Então, assim, você pode até com a pessoa com a arma na tua cabeça falar, passa o dinheiro. Você pode falar, não vou passar. Qual a possibilidade? O cara te dá um tiro. Mas você tem. Então, você sempre tem o poder da decisão. Você pode falar, não,
eu não vou tomar a decisão porque, né, eu estou com medo. Mas mesmo não tomar a decisão já é a decisão. Então, sempre você tem um livre-arbítrio, sabe? Então não vou tomar decisão nenhuma. Pronto, já tomou a decisão de não tomar decisão. Inclusive, a decisão de entregar também é uma decisão, né? Tudo é uma escolha, né? Tudo é escolha. Então, o livre-arbítrio, ele assim, ele existe desde que o homem existe, né? Ah, eu vou comer isso ou isso, né? Ah, não. Ah, eu vou comer isso porque é mais gostoso. Já é uma decisão, né? Sabe? Você justifica o porquê você faz as decisões, mas a decisão você tem ah, não, eu vou comer isso aqui porque é mais azedo. Eu quero mais azedo, sabe? São decisões, você pode o tempo inteiro decidir sua vida. A sua vida você define o tempo inteiro. E você acredita que todas as decisões a gente pode tirar coisas boas e coisas ruins delas? Ou tem umas que não, só coisa boa, ou outras não, só coisa ruim? Como é que é? Assim? Não, eu acho que toda decisão que você tem, né, que você toma na tua vida, você sempre toma visando alguma coisa, né? Se aparecer, ó, tem que tomar uma decisão, né? Essa decisão ela vai ter uma consequência ali. Então, eu sempre, quando eu tomo uma decisão, eu tomo uma decisão esperando que ocorra uma consequência que eu gostaria que acontecesse. Então, se eu tomei a decisão e a consequência foi aquilo que eu gostaria, opa, estou feliz, tomei a decisão certa. Então, eu nem é o que disse, né? A gente nem aprende muito quando tudo dá certo. Que tudo deu certo, tomei a decisão, deu certo, fui lá. Então, essa decisão, ela hoje, corporativamente, né, fala que se aprende mais com erro do que com acerto, né? Mas é claro que tem um balanço nisso aí. Mas é verdade, não deixa de ser verdade. Então, aquela decisão, ela cumpriu aquilo que eu né, esperava dela. Então, ela foi uma boa decisão. Né? Ah, qual o lado negativo dela? Não sei, sabe? Se ela cumpriu aquilo que eu queria, então ótimo. E eu tomei a decisão, deu tudo errado. Né? Aquilo que eu tinha previsto deu tudo errado. Aí você fala, porra, mas por que deu errado? Aí é que você vai fazer um brainstorm aí e falar, poxa, por que deu errado? Ah, deu errado porque eu não me preparei aqui, ou eu achei os dados que eu estudei não era isso, ou a pessoa que eu estava, eu não procurei saber muito a respeito dela, ou eu sabia e me enganei, sabe? Então, você pode fazer esse apanhado do porquê que aquela decisão não deu o resultado que você queria. Né? Então, aí é um grande processo de aprendizado. Se você simplesmente falar, errei, porra, e não fizer esse tipo de reflexão, você vai errar de novo. Se acontecer a mesma coisa de novo, você vai errar de novo. Na mesma situação, porque você não aprendeu nada. É aquela coisa que a gente falou no início, né? A vida traz as lições, né? E se a gente não aprende com aquilo, você vai repetir ela, vai repetir e aquilo vai entrar na sua essência e você vai falar, eu só sei fazer isso. Aí ferrou, né? Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Bom, então, a gente falou da lei das escolhas, do livre-arbítrio, da atração e do karma, né? E o mais legal dessas leis é que elas se, como é que falam? Se encaixam, né? Perfeitamente, né? Você fala de uma, mas ela está agregada, atrelada à outra, né? E é bem interessante isso, né? E essa questão que você falou, né, da escolha, assim, se vier coisa que você quis, então você fez uma boa escolha, e se não vier, fez uma má escolha, mas existe também, na coisa ruim, a capacidade de você se expandir, né, de você se aperfeiçoar, né, de você se lapidar, e é isso que te faz melhorar, né, se lapidar mesmo, né, e é isso. Na dúvida, é melhor agir do que não agir, né? Seja na população, né? Só não dá para ficar estagnado, né? Exatamente.
Você não agir também pode ser uma posição, mas sabendo que depois você vai, né, ter uma consequência daquilo, né? Sim, com certeza. Tudo tem suas consequências. Uhum. Teria mais alguma lei que você gostaria de estar trazendo para gente? Ou você acha que a gente, por hoje, tá bom? Na realidade, né, eu fiz o resumo de 8 princípios, né? Eu vou, assim, no Instagram lá da Casa Corcovado, Aham. eu vou fazer uma série de 8 palestras, né? 8, lá, chamando de palestra mesmo, de 2 minutos que vai no ar, né? E aí eu vou falar sobre cada uma dessa lei, assim, com mais detalhe. Então, hoje Aham. é só mais um bate-papo para falar sobre esses princípios. Então, lá vai estar mais detalhado e a gente vai colocar lá o calendário quando eu vou falar e tudo. Semana que vem a gente está com isso lá no ar. Hoje foi uma coisa bem solta, né? Bem descontraída, assim, uma coisa bem leve, né? Para estar podendo inserir. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sobre esses princípios que a gente falou, né? Sério. Algum deles você discorda? E se discorda, o porquê? Ou você sempre considerou eles certo ou nunca tinha pensado neles assim? Então, essa lei do livre-arbítrio, eu acho que, assim, de alguma maneira, assim, é como se, por mais que a gente ache que a gente escolhe, eu acho que tem alguma coisa maior que, tipo, já tá predestinado que vai ser aquilo. Mas a gente, sim, acredita que foi uma escolha nossa. Mas eu acho que tudo já estava encaminhando para aquilo, assim, sabe? Enfim, até, não, vou escolher totalmente uma coisa que eu não escolheria. Eu acho que você já apresenta características, já tem toda uma tendência a isso, que provavelmente isso aconteceria de eu escolher uma que eu jamais escolheria, vamos dizer assim. Então, assim, essa do livre-arbítrio, eu acho que ela é um pouco relativa. MacTube, o Gustavo está falando. Então, assim, mas eu acho sim que em todas as situações eu me vejo sempre podendo escolher, eu vou, eu não vou, eu faço ou não faço. Por mais que já sabem que eu não vou fazer, mas eu tenho essa, não sei se a palavra é ilusão, eu tenho essa sensação de que sou eu que estou escolhendo isso. E assim, e tá tudo certo, porque eu acho que a gente, quando vem, né, na vida, a gente está nesse estado de ignorância e que a gente está tentando trazer luz e consciência para a matéria, para a manifestação cada vez mais. Então, se a gente já está sabendo de tudo, assim, a gente não está progredindo com a natureza, né? A gente não está evoluindo com a natureza. Então, essa questão do livre-arbítrio, eu acho que é um pouco isso. A questão da lei da atração, eu super concordo, assim, que você vibra. E eu acho mais, é muito legal que às vezes a gente não sabe, mas o que eu estou vibrando? É só você olhar para a sua realidade, né? Você vai saber exatamente o que você está vibrando, né? Se você olhar o que está ao seu redor, quem está ao seu redor, né? É isso que você está vibrando. Então, isso é uma coisa bem legal de saber, né? Não, mas eu estou vibrando isso inconscientemente. Tudo bem, mas traz para a manifestação, né? O que você está vendo aí manifestar? Então, eu acho isso legal. A lei do karma, eu também acho que, assim, com o yoga, o que eu tenho visto é que você, depois que entra para uma vida espiritual, essa lei do karma, ela é um pouco mais relativa, assim, sabe? É como se você acessasse um pouquinho a mais e não ficasse tão suscetível a essa ação e reação, entendeu? Eu não sei falar muito sobre isso, assim, mas dando um entendimento seria um pouco isso. Mas eu acredito sim que existe essa lei do retorno, né, também, de você estar, fiz. Só que às vezes a gente não imagina, né, por onde que vai vir esse retorno, né? Isso que é curioso e interessante da gente ficar observando, né?
Ah, tá, mas poxa, eu fiz tudo para aquela pessoa, não sei o que. Mas ele não me retornou nem nada. Poxa, mas de repente, o que que retornou para você, né? Ah, prosperidade, trabalho e, sei lá, saúde, né? Que tipo de coisas, né, que veio de retorno para você? Não ser assim tudo na mesma moeda, né? E aí o Gustavo, bom, então seria praticamente isso que eu acho em relação a essas leis. E eu acho sim, bom, eu dei uma estudadinha de leve para poder fazer essa entrevista com você, né? E eu vi leis que eu considero super, assim, que bate muito aqui dentro e falo, nossa, total, total, assim. Se você não tem muito argumento, vamos para a lei universal, que já é um ótimo argumento. E o Gustavo, ele falou aqui em cima, né? Ele estava perguntando do que desculpa, peraí, que eu apertei sem querer. Eu perdi. São leis universais do hermetismo. Eu não sei o que é hermetismo. É? Hermetismo. Hermetismo. Aqueles são, né, são os 7 princípios herméticos, né? Eles Uhum. não são exatamente essas leis universais, são outros princípios Uhum. que existem. Eu já vi alguma coisa sobre eles assim, mas eu Uhum. não entrei muito a fundo assim, não era tão intuitivo quanto esses princípios assim, né? Que tem a ver um pouco assim até com não diria magia negra, mas assim eles são princípios herméticos, né? Tem até o nome da pessoa que criou isso, né? Mas ele Uhum. não é tão intuitivo, não. Mas não quer dizer que não, né? Eles são bem famosos aí. Eles têm lá, Uhum. cada um, né, tem que sentir, né? Não, isso aqui faz sentido. Ele, para mim, não Uhum. fez tanto sentido quanto essas leis universais. E tem alguma diferença, porque eu vi o termo leis universais, desculpa, leis naturais e leis universais seriam a mesma coisa? Essa nomenclatura que eu falei, leis, princípios, lei Uhum. cósmica, leis naturais. Uhum. Agora, como eu te Certo. falei, né, às vezes você vai ver um artigo que tem 20 leis dessa, né, ou uma tem Sim. 30, né, então você tem que ver aquelas que realmente faz mais sentido, né, e Uhum. quando a coisa é muito etérea, a lei da vibração, do som, não sei o que, pelo menos para mim não, né, não faz Uhum. essas que eu falei, que realmente para mim ela tem um significado prático mesmo no meu dia a dia, né? Uhum. Agora tem pessoas que não, a lua cheia, eu sou influenciado, não sei o quê. Eu, para mim, se a lua cheia, a lua vazia, não me influencia. Agora tem pessoas mais sensíveis, né, que vão. Então, Sim. deve ter alguma lei relacionada à lua aí que ela tem que estar atenta. Na lua cheia, não fazer isso, né? Uhum. Aí é cada um na sua, né? Bom, Zé, já vai dar 1 hora, passou rapidinho, brincando. Eu queria deixar no finalzinho aqui, enfim, sugerir, né, para o pessoal que quer saber mais sobre as leis universais aí, tá seguindo de repente o Zé ou a Casa Corcovado. Ele, como ele falou, ele está fazendo pequenos vídeos, né, falando um pouco mais sobre essas leis. Eu cheguei a ver uns vídeos já, né, falando da lei do karma. E ele fala de modo bem simples, bem prático, né, bem direto. Então, super indico, de repente, estar tá seguindo o Zé Zé na e casa roubada. a Casa Corcovado e tá mais dentro disso, né? Porque realmente para o mundo que a gente está vivendo hoje, às vezes a gente precisa buscar alguma explicação e alguma coisa, né? E essas leis universais, elas caem muito bem, né? De você saber, não, calma, a coisa não tá assim tudo perdido, né? Tudo um caos, né? Existe um porquê de tudo isso, né? E então fica minha imensa gratidão, foi uma honra fazer essa entrevista com você. Um beijo grande e a gente vai se falando sempre aí. Espero que você tenha gostado.